Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso. Ei, Verônica, boa noite, bem-vinda. Opa, chegou aqui. Tô chamando ele lá para ele... Também Eita, não sei. apareceu aí. Falou que não, você falou que não sabe, eu também não sei, não. É, não, mas aí pediu para entrar e tá bom. Rapaz, deixa eu começar aqui, é um Boa prazer noite, Cagá. agradeço muito a sua disponibilidade e vou te apresentar aqui rapidamente, né? Tranquilo. Os companheiros que Nós seguem. estamos começando antes do horário. Tá um pouquinho, né? Falta uns minutinhos. Mas É. o pessoal vai chegando. Eu mandei os aviãozinhos aí agora também. Ah, é? Você manda para cada um É. ou monta grupo para mandar? Ah, isso aí depois você me ensina, que eu não sei, não. Ah, Lúcia chegou. Luciano Cobra é o quê? Parente seu? Ô, Luciano Cobra é meu irmão. Ah, irmão. Olha, Boa noite, muito me honra a presença. beleza. Zuleide, né? Ô, Caio, Thalita tá aí. deixa eu falar aqui com os amigos. A gente que trabalha nessa área de terapia, e logo que a gente começou a estudar esses processos, né? A psicossomática foi um que atraiu assim a nosso interesse, a curiosidade, a vontade de entender o processo humano, né? E a gente teve a felicidade de encontrar o grupo do Caio. Para vocês terem uma ideia, hoje tem lá 200 e poucas mil pessoas. Eu fico até pensando como é que você consegue, ou vocês, né, que você tem, acho que tem uma irmã também que ajuda, né? Como é que vocês conseguem administrar, controlar um troço que deve ser um volume absurdo, né, de mensagens. Então, eu já te admiro por isso. Quer dizer, além da psicossomática, da ciência psicossomática, admiro a disponibilidade que você tem de transmitir o seu conhecimento, as suas orientações, tá certo? E a gente acabou desenvolvendo um processo, vamos dizer assim, entre aspas, por um outro caminho, e sempre faz uma leitura, usando esse modo que a gente desenvolveu. Eu acabo indo lá no grupo, pesquiso lá na Luquinha e caço as suas dicas daquele processo, entendeu? E faça ver a coisa encaixar, você está entendendo? E isso é que me deixou muito feliz. E eu estou esperando a gente poder fazer essa live já há muito tempo. Que bom. Tá? Então eu vou passar a palavra para você, fica à vontade aí para se apresentar. E depois a gente já entra no tema lá, que são os nódulos, né? Tranquilo. Aquelas coisas. Fica à vontade aí. Tranquilo. Você fala que você me acompanha, mas eu também te acompanho lá. Eu te acompanho antes, né? Opa! Eu falo sempre assim, né? Quando a troca é boa, né? A gente acompanha. Isso. Né? E aí a gente cresce junto, né? Isso. O importante é isso, exatamente isso. Acho que é sempre você estar agregando e sempre você estar crescendo junto, né? Isso. Esse negócio de que só um cresce e o outro não cresce, não rola muito, né? Não funciona. Já passou a fase. Né? Já bastante. Você já tem quanto tempo nessa área? Na área, vamos dizer, do ser humano mesmo, já 40 anos. Eita! Comecei cedo pra caramba. Eu sou bebezinho perto de você, ué. Eu com 15 anos já estava nesse meio já. Eu vi já enredei pela... uma questão com... Isso, eu já enredei para a psicologia,
Aí comecei a estudar um monte de coisa, aí fui fazendo um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, sem parar. Até hoje fazendo curso. Entendi. Olha, Há vamos fazer 40 anos fazendo curso. vamos ter que fazer um curso do Miami, então, hein? Ah, opa, por que não? Vamos, vamos trocar, você faz um curso do Miami, você faz e coloca um pra gente aí de psicossomático, hein? Fechou, Ô, fechou, fechou. né? Até porque o curso do grupo mesmo, inclusive, né? Tá aí, né? A gente vai começar de novo, vai começar uma nova turma logo logo aí. Ah, Lá é? no grupo de psicossomática mesmo, é. A gente faz essa troca aí, fechou. Eu Beleza, faço o Miami e você faz o da psicossomática, beleza. né? Vamos convidar todo mundo a fazer os dois logo, né? Ah, melhor ainda, né? Que aí fica completão o negócio. Aham, Mas como você pediu para me apresentar, né? Como você até me ajudou já, eu estou há mais ou menos 40 anos já nessa área do ser humano em si, né? sim, Comecei muito cedo mesmo. sim, E no decorrer dessa minha vida aí, eu acabei me deparando com um negócio que chamava psicossomática. sim, E essa psicossomática nada mais é do que o estudo também do ser humano, né? sim, Só com um nome diferente e tal, mas não deixa de ser um estudo do ser humano. Porque sim, psicossomática vem de um termo que Aristóteles criou. Eu gosto da explicação, tá? sim. Não, fica à da vontade, psicossomática. O 100% à vontade. Aristóteles criou, estava querendo que a gente era formado, do que o ser humano era feito. Então ele pegou dois termos gregos, psique e soma, tá? Sim, Psique, na época, significava mente e alma, tá? Era a mesma coisa na época, tá? Mente e alma, eles não, digamos que eles não separavam, tá? E sim, soma é corpo, corpo físico, a máquina, tá? Em grego. Nada tem a ver com soma da matemática, tá, gente? Por favor. Porque muita gente confunde isso, né? Então, psicossoma é as partes que o corpo, que o ser humano é formado. Então, quem estuda o psicossoma, que é o ser humano, estuda a psicossomática, sim, né? E, então, eu acabei me apaixonando por esse estudo, essa interação, né, entre mente, alma e corpo físico, o que acontecia, o que não acontecia, como acontecia. E nessa paixão de estudar, acabei estudando psicossomática durante bastante tempo, né? Durante praticamente 30 anos aí. Vou dizer que uns 30 anos, que foi, eu descobri um pouco mais tarde, né? A sim. psicossomática em si mesmo. E depois acabei me tornando, então, terapeuta, né? Hoje com uma abordagem holista, né? Para quem não sabe, o holismo é quando vê justamente o ser humano como um todo. Ele não olha só a parte física, ele não olha só a parte mental e emocional. E ele não olha só a parte energética, ele olha os três juntos. Né? Sim. Que é para poder entender o que está acontecendo ali, naquele serzinho, né? Tanto E de hoje bom é quanto o de ruim. espiritual, né? Oi? E hoje é o espiritual também, né? Também, também, também. Na verdade, está incluso em tudo isso, no pacote. Aham, Né? perfeito. Porque aí, como eu falei, a alma nesse meio aí, né, ela interage da mesma maneira, Sim, né? sim, Tá? Então, é mente, alma ou espírito, como queira considerar, né? Porque esses conceitos de alma, espírito e tal são muito relativos, variam muito de religião para religião, de disciplina para disciplina, sim. mas podemos incluir aqui, tá? Essa parte espiritual também como faz parte do ser humano, É a né? parte, Existe uma inter-relação entre tudo isso. sim, a parte que é física, mas é invisível, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Né? Então, o Caio acabou estudando tudo isso, acabou virando um terapeuta, né? E hoje ele ajuda as pessoas com base nesse conhecimento, né? A Sim, gente acaba tentando ajudar as pessoas a, a cuidar das suas angústias, cuidar das suas tristezas, cuidar dos seus estados emocionais e, por que não, cuidar também das suas doenças, dos seus sintomas. Porque a gente acredita que a causa primeira de tudo isso vem nessa parte mais mental e emocional. Quando você tem conflitos nessa parte, acaba gerando ali, né, alguma coisa normalmente ruim, né, um conflito, uma disfunção. algum bloqueio, isso acaba uma disfunção, acaba criando no corpo físico também, Sim, né? Aí mais uma questão de causa e efeito mesmo, tá? Um sim, conflito gera uma disfunção física, né? sim, E aí você tendo esse conhecimento, você consegue ajudar a pessoa a localizar o conflito, resolver esse conflito, e resolvendo o conflito, você resolve a doença física, a sim, disfunção física, sim. né? E Mexer isso é com a causa. apaixonante, e É, é muito legal. E todo dia você, né, e eu, a gente acaba vendo até no próprio grupo, né, o quanto isso realmente é verdadeiro, porque sim, muita gente às vezes só toma conhecimento de qual é o conflito, né, que aquela doença foi gerada através dele, e né? só essa consciência, a pessoa já tem uma melhora, a pessoa já ganha qualidade de vida, ela já ganha uma série de coisas. Ele dá aquela Dá o luzinha. insight, É, o insight. O. 'insight'. Sim, perfeito. 'Insight'. 'Sim, 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 perfeito.
Tem que molhar a goela, né? Como diz no interior. Ainda mais nós que já estamos jogando a prorrogação, né? É, tem que molhar a goela de vez em quando, né? Então o Caio, entre aspas, é um ser humano que está apaixonado pelo ser humano e gosta de estudar o ser humano, né? De uma maneira bem ampla, bem maior, digamos assim, né? Sim. Então vamos direto ao nosso tema, né? Bora! Já para o pessoal começar a compreender um pouco desse processo, o que você fala para a gente a respeito do surgimento, né, dessas protuberâncias nos órgãos? Que os nomes aí também, igual você falou no outro lá, são vários nomes, mas eu entendo que o fundamento de causa é tudo semelhante, né? E os nomes lá, cistos, nódulos, tumores. Isso. Não é? O que você pode... Na verdade, cada um desses, né, que você citou, cístulo, nódulo, tumor, certo? Cada um tem uma causa específica, tá? Sim. Cada um se forma, né, por um conflito específico. Sim. Vamos dizer assim, né? Sim. De uma maneira geral, a gente pode juntar nódulos e cistos, tá? Como tendo causas meio comuns, tá? Já tumores, a gente vai falar de uma causa um pouco diferenciada, tá? São conflitos um pouco diferenciados. Uhum. Então, como você colocou no tema, né? Falar de nódulos, cistos, tumores e também, principalmente de mama, né? Sim. Que está muito em pauta e tal, é uma coisa bastante... Eu gosto muito de trabalhar com o universo feminino, né? E isso é bem... Isso. Né? É bom. É bom. Então, qual seria então, né? Já que o cara está falando que tem um conflito aí que causa, né? Sintomas, causa uma disfunção, o que poderia causar então? Por exemplo, cistos e nódulos, tá? Cistos e nódulos, para quem não sabe, normalmente são bolsas, né? Onde essas bolsas, ou elas têm sempre algum tipo de líquido, ou é água, ou é um cisto sebáceo, que tem uma espécie de cera dentro, então sempre tem algum tipo de líquido, tá? Guardado nesse cisto ou nesse nódulo. Então, o que poderia causar isso, né? Dentro do teu corpo físico? Uma coisa mental, uma coisa emocional, causar algo no meu corpo físico? Tá? O conflito que vai gerar esse tipo de sintoma, tá? É aquele conflito onde a pessoa guarda muito para si certas coisas. Ela guarda muitas vivências anteriores, certo? E ela não consegue se desapegar daquilo. Ela não consegue parar de reviver as mesmas vivências que ela teve, que para ela foram de alguma forma negativa. Então, quando ela começa a guardar isso, é que nem quando você guarda alguma coisa que tem um grande significado na tua vida. Então, se você pegar a gaveta de bagulho das pessoas, eu falo a gaveta de bagulho, né? Você vai encontrar lá uma canetinha que lembra aquela viagem não sei da onde. Vai lembrar aquela lembrancinha que comprou não sei aonde. Certo? Aquele negocinho que guardou não sei aonde. Né? Isso são todas memórias boas, né? São coisas legais, são coisas bacanas. Então isso não tem conflito, tá? Agora, quando você olhar para dentro de si, você vai guardar aquele fato, aquela palavra torta que teu pai, que tua mãe, que teu companheiro, que tua companheira, que alguém que você tinha afeto, falou para você há 10 anos atrás. Sim. E até hoje não pediu desculpa daquilo. Entendi. E você está guardando aquilo. Entendi. Na sua gaveta de bagulho. Só que essa gaveta de bagulho tem um outro endereço. Sim. Essa gaveta de bagulho, ela vai para algum órgão, né, vai para algum tecido do teu corpo, certo? E fica guardado lá. Sim. Enquanto não houver a solução desse conflito, eu dei um exemplo, né, da desculpa, enquanto não houver, por exemplo, uma desculpa, ou enquanto você não perdoar aquela pessoa por aquilo que ela te fez, aquilo permanece lá guardado. É bem simples até de entender, né? Sim, sim. Explicando dessa maneira. Sim. Então são mágoas que a gente guarda, rancores que a gente guarda, certo? Sentimentos, tá? Normalmente, né? Sentimentos, emoções que ficaram lá atrás, certo? Que aconteceram lá atrás, e você fica guardando aquilo sem uma solução para aquilo. Sim. São casos, por exemplo, de situações que você não teve uma resposta, por exemplo, uma resposta que foi satisfatória. Então você deixou guardado até o dia que você pudesse ou quisesse dar uma resposta para aquilo. Sim. Tá? Entendi. Cistos e nódulos, então, é por aí. Fala. É que tem uma ouvinte aqui, ela está perguntando
se esse guardar faz diferente de ser conscientemente guardar ou inconscientemente. Então, a pessoa pode até, de vez em quando, ter consciência, mas a maioria das vezes, esse guardar foi inconsciente. É aquilo que na psicanálise a gente chama de reprimir ou recalcar, tá, alguma coisa dentro de si. Sim. Então, é muito comum a pessoa realmente não lembrar desse fato em particular. Tá? Até porque ela não quer lembrar desse fato em particular, porque foi uma coisa muito ruim para ela. Foi algo, às vezes, até insuportável para ela. Então ela meio que guardou mesmo na gaveta de bagulho, como eu falo, tá? Na gavetinha de bagulho dela, lá dentro, lá do inconsciente dela, e falou, não quero mexer nisso. Tá? Fechou as 7 chaves. Fundo da gaveta, né? Lá no, até embaixo da gaveta do bagulho, isso. É como se fosse uma coisa que para ela não tem resposta e ela nem quer a resposta daquilo. Que ela não consegue lidar com aquilo, ela não tem ferramentas para lidar com aquilo. Tá? Entendi. Então, ela deixa guardado lá. Uhum. E, entre aspas, ela pensa que esqueceu. Mas, na verdade, como a pessoa perguntou, está normalmente no inconsciente dessa pessoa. Tá? E lá fica até o dia que ela der uma solução ou não para aquilo. Sim. Tá? A doença, o sintoma vem, o nódulo vem, né? Às vezes causando dor, às vezes causando desconforto e tal, que é para lembrá-la que aquilo está lá. Sim. Tá? Falando de uma forma metafórica, né? É porque ele está lá guardado e precisa ser mexido, tá? Porque está incomodando. É como se você ficasse enchendo uma sala só de bagulho, uma hora começa a transbordar. Sim. Certo? E nessa hora você tem que meio que esvaziar a sala. Se você não esvaziar a sala, ela vai explodir. Vai explodir. Uhum. Perfeito. E aí, então, tem uma diferenciação para tumores, não é isso? Bastante. Sim. Então, experiências, então, né? Que não foram negativas, tá? Que eu não dei uma resposta, ou que eu não tive uma resposta satisfatória, ou que me afetaram emocionalmente de alguma maneira e tal, eu guardei na minha memória lá e ficou. Assim, né? E coisas de guardar. Sim. Tá? Uhum. O tumor já vai me falar de um trauma. Tá? Tudo se inicia com trauma. Algo que foi extremamente traumático. O que é traumático? Tá? Para diferenciar dessas memórias que eu estou falando. Sim. Tá? Traumático é algo que realmente é totalmente inesperado na tua vida. Sim. Né? Quando acontece algo que é totalmente inesperado. Sim. Então aí eu sofri um trauma. É algo que eu jamais esperei que fosse acontecer e está acontecendo comigo. Então eu traumatizo nesse momento. Não está prevenido para aquilo. Isso. Você não está esperando, você não está prevenido, você jamais imaginou que pudesse acontecer aquilo com você, tá, e tal. Então, aí tem milhares de exemplos, tá, disso. Sim. Aí a pessoa sofreu um trauma, certo? Esse trauma foi tão forte que ela falou, eu vou guardar isso nas profundezas da gaveta, debaixo dos bagulhos, ainda dos nódulos e dos cistos, tá? E eu quero simplesmente fingir que não aconteceu. Para ninguém ver, talvez. Claro, isso. Lógico que isso não é consciente, tá? O nosso inconsciente, pensa num cara assim, 1 milhão de vezes mais inteligente que você, tá? Ele é 1 milhão, pelo menos, de vezes mais inteligente. Então, ele sabe aquilo que você, que ele, ou que você, né? Porque nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Você e ele. Sim. Sabe aquilo que você suporta, aquilo que você tem ferramentas para lidar, e aquilo que você não tem ferramentas para lidar. Entendi. E nesse âmbito emocional, um trauma emocional, tá? A gente usa muito racional, né? Sim. Tá? O trauma, quando é emocional, a gente usa muito pouco essa inteligência, que a gente chama de inteligência emocional. O inconsciente conhece muito bem essa inteligência. Então, quando ele percebe que aquilo ali, ele não vai ter como lidar, ele não vai ter como tratar aquilo, certo? Então, ele faz justamente o reprimir, tá? O recalcar. Ele guarda lá, certo? As 7 chaves, ainda com guardiões na porta, que é para ninguém entrar. Uhum. Tá? Porque aquilo ali não é para ser mexido. Uhum. Né? O inconsciente, pessoa, né? Não tenho ferramentas para lidar com isso nesse momento. Então esse trauma fica lá guardado, tá? Fechado. Acontece que esses tipos de traumas que as pessoas vivenciam, eles acabam vivenciando situações muito similares mais para frente. Sim. Então vamos dizer, eu tive um trauma lá atrás, muito forte, um trauma muito comum, né?
que a gente pega muito em sessões, pega muito em terapia. A pessoa foi, por exemplo, abusada. Sim. Tá? Sexualmente mesmo, né? Sim. Então, ela foi lá e reprimiu aquilo. Ela nem lembra daquilo, tá? Ficou lá reprimida. Aí, durante o decorrer da vida dela, ela sofre abusos. Talvez não sexuais, mas abusos morais, abusos de N formas, tá? Esses abusos... Invasão de individualidade, né? Perfeito. Qualquer tipo de abuso, então, vai ser sentido e vai soar um alerta lá no fundo do inconsciente dela. Ó, você está vivenciando uma situação parecida com aquela lá, tá? Né? Então, meio que você percebe que alimenta aquele trauma. Sim. Tá? Ele alimenta aquele trauma. Sim. Ok? Vai alimentando. Então, essas vivências vão alimentando esse trauma e vão alimentando esse trauma. Se eu estou, então, numa situação muito parecida, ou muito, muito, muito similar, tá? Àquela que eu tive lá atrás, uma hora, aquela onde eu guardei essa memória, onde eu guardei esse trauma, tá? Não suporta mais segurar, certo? Então começa a causar uma disfunção. Aí você fala, tá, cara, mas você tá falando de... Hã? Não cabe mais, né? Isso. Não cabe mais. O próprio inconsciente não tem mais ferramentas para segurar aquilo. E ele tem que se manifestar, essa tensão que existe lá dentro, ela precisa se dissipar de alguma maneira. Ela precisa se manifestar de alguma forma. E como é que ela vai se manifestar? Só sobra para ela uma energia que é muito mais grossa, digamos assim, uma energia muito mais pesada, que é a física, certo? Então ela vai se manifestar, não de forma consciente, mas vai se manifestar da única maneira que ela pode, que é, por exemplo, uma proliferação celular totalmente anárquica, que é o quê? É o tumor cancerígeno, certo? Aquele local onde foi guardado isso, tá? Fica tão disfuncional, fica tão tenso, tão confuso, que as células que estão ali, elas começam a perder completamente, ficam doidas. Elas não sabem mais o que fazer com aquilo. Então elas começam a crescer, começam a se proliferar de uma forma absurda. E aí nós vamos ter o que a medicina chama hoje de câncer, certo? Um tumor, né? Sim. Que vai se transformando, vai aumentando, de forma descontrolada. Tá? Então, um tumor, um câncer começa com trauma, é alimentado por experiências similares durante a vida, certo? Onde chega um ponto que às vezes culmina realmente e não suportar mais. O inconsciente não suporta mais. E aí isso explode como um câncer, como um tumor. Tá? Entendi. Basicamente, isso. Sim, e direcionando agora para o caso da mama, né? Que é o nosso... faz parte também dessa direção. Qual seria? Isso. Então, na psicossomática existe uma maneira legal de você estudá-la, tá? Pega o órgão, o tecido, o membro, tá? Qualquer parte do teu corpo e pergunta para que ele serve. Sim. Acabei de falar esse guri mesmo, tô com um parceiro aqui do lado. Oi. Boa noite. Acabamos de falar sobre isso. Legal. Então, você pergunta assim, para que serve? Então eu pergunto, né? Para que serve a mama da mulher? Para amamentar. A maioria... Isso. Dá energia pro filhote, né? Isso, dá energia pro filhote amamentar, certo? De certa forma, é uma zona erógena, tá, do corpo. Eu gosto de lembrar dessa opção, porque às vezes os traumas têm muito a ver com isso, tá? Que é uma zona erógena do corpo, né? Onde excita, onde tem excitação, tá? Mas a função principal que todo mundo lembra é amamentar. E eu diria, então, que é uma capacidade que a mulher tem, natural dela, certo? Sim. Dela mesma, tá? De produzir, inclusive, um alimento, tá? E nutrir uma criança, né? E cuidar de uma criança. Sim. Então, a mama, ela tem muito a ver com essa capacidade, uma capacidade de amamentar, de cuidar de alguém, de um outro, tá? Sim. Que normalmente é um bebê, claro, um filho. Sim. Então, quando eu tiver algum conflito, quando eu tiver algum trauma relacionado a cuidar, certo? Sim. De alguém, cuidar de um outro, ou até de ser cuidado, aonde vai ficar guardado? Sim. No órgão. Nossa mente é muito... No órgão correspondente. Sim. Aonde está a capacidade de cuidar? Ali. Então é ali que vai ficar guardado isso. Entendi. Tá? Já está até comprovado, né? Que nós não temos neurônio só no cérebro, né? Nós temos neurônio no corpo todo. Corpo todo. Então, a mente... Pelo menos um neurônio tem em cada célula, né? Neurônio tem no corpo todo. Sim. Então, por que não a gente entender, certo? Que todos os órgãos têm suas funções
tanto as funções físicas quanto as funções psicológicas, na elaboração das coisas, certo? Então, cada órgão tem a sua função. E, analogamente, na mente da gente, na nossa dinâmica psíquica, tá? Cada órgão também tem a sua função, né? Que é manifestar, às vezes, uma emoção, que é, às vezes, manifestar um sentimento, que é manifestar isso, que é manifestar aquilo. Aliás, o que nós seríamos sem sentimentos e emoções, né? Nada. Seria tudo... uma máquina qualquer, né? Sim. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer está relacionado a sentimentos e emoções. Até quem está aqui agora assistindo essa live teve um sentimento ou uma emoção que motivou ele a estar aqui agora. Exato. Né? Sim. E quem também não está, sabia que ia ter, não está, também teve um sentimento e uma emoção que motivou ele a não estar aqui, presente, hoje. Deu para entender um pouquinho? Beleza. Deixa eu ver se agora a gente consegue fazer aquela Vamos fazer a união. Entrelaçamento, né, sobre o modo, sobre a perspectiva que a gente colocou no processo. Que a minha formação, na verdade, Caio, ela é da área de exatas. Eu tenho formação na área de engenharia de eletricidade. E eletricidade tem tudo a ver com o corpo humano, né? Também, com certeza. Uma bioeletricidade, pelo menos, né? Isso. Então, quando eu tive os problemas, que eu comecei a procurar essa questão, essa mente de engenheiro, como é que funciona? Então, na engenharia a gente usa muito um processo que a gente chama de engenharia reversa, né? Que é né? Então a gente vai pegar o corpo atômico, né? Esse amontoado de átomos, que é o corpo humano, dá um passo atrás. É formado por vários órgãos. Como que os órgãos são formados? Por várias células. Como é que as células são formadas? E assim vai, né? Cada vez um passo atrás. E depois, é claro, depois que desmontou tudo, a gente vai ver como é que monta de novo aonde que estão os problemas, né? Para poder ter uma montagem melhor ou um projeto melhor. Então, é onde a gente chegou à conclusão que o projetista desse trem todo é um troço muito energia, além de ser em quantidade, em volume, e inteligência e comensurável. Então, não existe erro no projeto, mas existe erro na execução. Erro não, existe equívoco na execução do projeto. Quem são os executores do projeto? Nós. Né? Então, como que esse projeto funciona? Eu tirando esse executor, essa inteligência que a gente, essa consciência que a gente tem, é um processo que funciona todo de forma instintiva, porque os nossos DNA têm todas as informações necessárias para que a célula funcione bem, para que o órgão funcione bem, para que o corpo funcione bem. Concorda? A nossa interferência é que está fazendo essa disfunção. Então, quando, no caso agora, direto assim para o caso do tumor na mama, o que seria isso dentro desse raciocínio? Eu comecei a perceber que existe a minha consciência que comanda o corpo todo, mas um órgão também tem uma consciência embutida nele, que faz com que as células daquele órgão trabalhem de forma organizada. Tipo uma matilha, né? Uma matilha de lobo, de leão, nada, né? Parece que é uma inteligência só que comanda aquilo tudo funcionar do mesmo jeito. E as células também, elas têm uma consciência, claro que proporcional, juntando esse neurônio, né, que pelo menos uma célula tem, porque é também um ser vivo. Então, esse ser vivo celular, ele também funciona no quesito instintivo de sobrevivência.
A célula precisa comer, ela faz cocô, ela faz xixi, ela bebe água, né? Sim, E ela é sujeita aos nossos humores. Os nossos perfeito. humores são transformados na bioquímica pelas glândulas e vão fazer esse ambiente onde a célula vive. Então, quando esse ambiente começa a ficar desfavorável para a vida da célula, ela vai ter uma reação instintiva também de sobrevivência. Perfeito. Perfeito. Concorda comigo? Então Perfeito. vamos lá para a mama. Então a mulher tem um instinto dela, eu gosto, eu não sei se é possível trocar as palavras, mas ao invés de eu usar o termo inconsciente ou subconsciente, eu uso o termo instintivo. Uma fêmea que tem um filhote. Quem é esse filhote? Qualquer pessoa que ela eleja afetiva. Para cuidar. Pode ser o pai, o avô, a mãe, Boa. amiga, vizinha, a patroa, né? Patrão. Uhum. Qualquer pessoa que a mulher eleja como filhote, instintivamente falando. Esse ser está com deficiência, qualquer tipo de deficiência, de dificuldade, vai acionar esse instinto na mulher de transferir energia para esse ser. Figura de... Então vai acionar a mama a produzir leite para o filhote. Mas a mulher não está na fase de lactação. Mas a ordem, o comando instintivo de produzir leite está ali. A fábrica de produzir leite começa a sobrecarregar na função dela. Mesmo não estando produzindo leite, a ordem vem para produzir. Então, a mama, né, como toda mulher na amamentação, aliás, todo órgão, né, que é sobrecarregado na função, para cumprir essa função, ela aumenta de tamanho. É o calo, né, para proteger onde está pegando o cabo da enxada, né, igual os meus, assim, ó. Sim, sim. Onde o sapato aperta, né? Como proteção, ela vai aumentar, acelerar a reprodução para causar o calo, para proteger melhor, função da pele. O halterofilista, né, para cada vez pegar mais peso, a reprodução celular daquele músculo usado vai diminuir de tempo, ele vai produzir mais. Mais células, né? Para ter mais empregados. Mais células mais fortes. Isso, para ter mais empregados naquela fábrica. Então, a leitura que eu faço no caso, né, do tumor da mama seria isso. É esse comando que a mulher instintivamente dá para fornecer energia para o filhote dela, que ela elegeu o filhote. Compreende? Entendi. Perfeito. E a pergunta é o que a gente faz, né? A gente faz a mulher no atendimento, na conversa, eu tenho nódulo no seio. Quando surgiu? Tem 2 anos, 5 anos. Você cuidava de alguém? 99,9% das respostas, né? Compreende como é que a forma de ser diferente, elas encaixam? Se entrelaçam. Claro. E aí tem um caso curioso em termos, né? É a questão quando o tumor se torna cancerígeno. A gente estava conversando com outros amigos, ele está até presente aí, ele trabalha com gado girolando, sabe? E a gente estava falando sobre reprodução do gado, né? Que a vaca precisaria estar bem alimentada para poder ter o cio, para produzir o bezerro, para poder produzir o leite. Esse amigo nosso, que é
Igual você é da psicossomática, ele é do Girolamo. Ele fala assim, mas quando ela tá para morrer também, ela dá cio. Aí que me veio aquele trem na ideia, você entendeu? Esse tumor, né, que começou lá com aquele processo instintivo de amamentar. A ordem veio, aumenta. Então a célula diminui o período dela de reprodução, ou seja, reproduz mais rápido e vai dando aquele bolo ali. Se esse comando começa muito tempo, muito forte, e aí entra aquele fator que a gente já até andou conversando. Eu podia ter feito melhor. Né? Vamos dizer que perdeu essa pessoa. Né? Essa pessoa faleceu. Então a mulher entra naquele estado de não dar conta, de não deu conta, porque que eu não dei conta, podia ter feito mais. Entra aquele processo de culpa, né? Sim. Que é extremamente, como é que fala? Extremamente danoso, né? Sim. Porque com a culpa vem a punição. Autoculpa, autopunição. Então o ambiente começa a ficar tão desfavorável para a sobrevivência dessas células que já estão no processo reprodutivo acelerado, que ela, como a vaca, quando está para morrer também dá cio, a célula acaba se perdendo a tentando tal se noção proteger que ela tem de reprodução. Concordo que é aquela coisa das correspondências, né? Do jeito que é lá em cima é por baixo, do jeito que é dentro é fora. Sim. Então achei que encaixou assim, igual a gente fala aqui, igual dentro do meu nariz. Isso. Então, porque dentro desse mesmo encaixe, é aquilo que eu falei, qualquer tipo de conflito em relação a isso vai justamente ocasionar uma disfunção na célula, na memória celular. Por exemplo, a célula está lá no... Como você falou, a mama serve para quê? Para amamentar, para dar o leite e tudo mais. Todas as células que estão ali, elas têm essa memória, elas foram criadas para isso, certo? Sim. Todas elas, as que estão ali na mama, só na mama, tá? Foram criadas para criar o leite, para amamentar um outro. Então, por exemplo, se a mulher nega essa capacidade de alguma forma, tá? Se ela tem medo de, por exemplo, não conseguir amamentar um bebê, tá? Qualquer sentimento que ela tenha no sentido de cuidar, tá? E que seja negativo ou que seja contra aquilo que seria natural dela, tá? O medo, por exemplo. Se ela fica com muito medo, será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou conseguir amamentar? Será que eu vou ter um filho? Será que eu não vou ter um filho? Essa mesma dúvida que ela tem, é um conflito, certo? Ela vai passar para a célula. Sim. As células que vão nascer a partir daí vão falar, será que eu sirvo para isso? Será que eu não sirvo para isso? Será que eu vou dar conta ou será que eu não vou dar conta? O que eu estou fazendo aqui? Exatamente, para que eu sirvo? Certo? Tá. Exatamente o que você está falando tem muito a ver com aquilo que eu estudo, certo? Tem tudo a ver assim, com a lógica da coisa, certo? Sim. Porque realmente a célula tem uma memória. Para quem não sabe, né? Para quem não sabia, a célula, todas elas têm. Cada uma é criada por uma função específica. Sim. E as da mama são para amamentar um outro ser humano. Sim. Certo? Existe também a parte sexual, tá? Não vamos esquecer disso, que tem uma parte erógena na história. Porque eu já vi muito conflito. Eu já vi muito conflito relacionado a isso, tá? Também. Gerando, mas o principal... Você quer dizer Pode falar. Os mesmos sintomas de tumores, essas coisas? Sim. Sim. Porque aí o conflito, como é uma região erógena, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Um abuso, tá? De uma pessoa que a pessoa tem muito afeto, somente na mama. Entendi. Entendeu? Aquela região, independente da função, aquela região, por ter sido a região abusada, Sim. Tá? Pode ter gerado um trauma, um conflito, lá atrás, tá? E a pessoa guardou aquilo. Aonde que ela guarda? No local onde foi o abuso, certo? Tá? E ali disfuncionaliza as células. Pode falar. Eu estou lembrando aqui, não sei se você vai lembrar também, de lá no grupo, uma moça, ela não perguntou, ela declarou, ela deu exemplo dela, né? Que ela começou a ter testemunhou. Furúnculo recorrente na popa. Lembra disso? Lembro. E muito.
na terapia, ela, Localizou. ela localizou, né? Encontrou com um cara É. era criança, encontrou com um cara Isso. na escada do edifício dela lá e o cara E o rapaz, o cara tocou, ejaculou. Ejaculou bem lembrado. na adega dela. E pode acontecer na mama no caso também, exatamente. Exatamente. É. Porque o teu exemplo ele é muito real, tá? É que é uma situação só, uma sobrecarga, por exemplo, né? Sim, Tá? Mas o que eu estou querendo acrescentar aqui é que existem outras situações onde existe também essa sobrecarga, onde existe a disfunção. Por sim, exemplo, a mama, quer queira, quer não, simbolicamente, tá? Na nossa cultura, é algo que fala muito sobre feminilidade, sim. certo? Aham. Né? Então, é um símbolo de feminilidade, tá? Na natureza também, claro, né? Distingue também a fêmea do macho, assim por diante. Sim. Então, não deixa de representar a feminilidade feminina. Claro. Tá? Se a mulher, por exemplo, nega essa feminilidade de alguma forma, tá? Ela também pode afetar essa região. Claro. Tá? Não especificamente agora pela função de cuidar, mas pela função de ser um símbolo, certo? Dessa feminilidade. De expressar a feminilidade, né? Entendi. Perfeito. Mas Ela pode, por exemplo, não querer expressar isso. E olha, não estou falando de. Não estou falando de nada a ver com ser hétero ou ser homo, tá? Nada a ver com isso, tá? Sim. Nada a ver com função sexual. Mas, por exemplo, o mesmo caso do abuso, tá? Que eu citei anteriormente. A mulher, às vezes, uma menina, lá pelos 12 anos, 13 anos, agora até mais cedo, né? Começa a desenvolver seios, tá? Nessa época, por exemplo, ela é abusada. E às vezes por alguém muito próximo dela. Às vezes no próprio ambiente familiar. normalmente. E ela, pelo medo de ser abusada novamente, o não querer isso, certo? Ela pode falar, eu não queria ter isso. Que esse é o objeto de desejo do meu abusador. Então, como eu não queria ter o meu seio, como eu não queria ser tão chamativo, entendeu? E tal. O conflito pode ir por esse caminho, tá? E ela pode negar isso, pode negar o seio em si, entendeu? E negar isso é negar a célula, né? Você tá mandando uma mensagem para a célula. E uma hora ela fala, mas, pô, peraí, eu tô aqui para isso, você tá me negando? Para ela se autodestruir, né? Isto. Tá? Então, aí os conflitos, tá? Que tenham a ver com essa parte do nosso corpo, a mama, tá? Porque nós também temos mama, você sabe, né? Sim, claro. Nós também temos mama, tá? E nós também temos problema de mama. Sim. E é erógeno então, também. Pode ter a ver com cuidar, pode ter a ver com cuidar, pode ter a ver com feminilidade, pode ter a ver com feminilidade, pode ter a ver, então, com a parte, por exemplo, da sobrecarga do pensamento de cuidar, com certeza. Sim. Tá? O que você falou é extremamente verídico. Eu constatei a mesma coisa, tá? Em atendimentos também e tudo mais. Muitas vezes a pessoa desencadeou um sintoma, né, justamente por estar cuidando de alguém muito doente. Tá? E achar que não foi o suficiente, se sentir culpada, se sentir isso por aquilo que podia ter feito mais e tudo mais. E aí ela cria nódulos, tá? Normalmente ela cria nódulos. Que ela tá meio que se autopunindo e tal, ela fica guardando esses sentimentos dentro dela. Sim. E pode se tornar, principalmente nesse caso, um tumor, quando ela teve alguma experiência anterior com isso, algum trauma anterior com isso. Sim. Tá? Principalmente naquela de ela não poder cuidar, ela não poder cuidar de um outro. Ela não ter tido a chance de. Sim. Tá? Esse é um trauma bem recorrente. Sim. Também. Legal, muito legal. É legal assim, né? Teve uma... Legal da gente entender essa posição de um campo de visão bem amplo, né? E essa tua visão celular, ela é perfeita, ela se encaixa perfeitamente. Principalmente quando as pessoas entendem que a célula tem memórias. Elas são programadas, né, para fazer aquilo, tá? Se você manda um comando contrário para ela, seja lá por qual motivo for, por causa de um conflito, ou até um comando consciente que seja, tá? Para aquela parte do teu corpo, entre aspas, né, nós estamos falando de uma capacidade que a mulher tem, tá? Nesse caso que é o de amamentar, automaticamente você está mandando um conflito, você está mandando um comando contrário para ela.
E aí a célula, desculpa, ela fica doida. Ela não sabe o que fazer. Sim, sim, Né? perfeito. E, e pode acontecer N coisas. Sim, muito legal. Boa, ficou bastante claro para a gente entender isso. E aí as amigas Legal. aí, se quiserem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, eu vou, se não tiver, Tem, Caio, eu tem vou. duas perguntas. Tem? Tem uma da Nelita. Ah, Eu sim. gostaria de entender mais sobre o porquê do câncer da mama. Seria um trauma relacionado com alguém que nós cuidamos? Na verdade, não é com alguém, tá? É um trauma seu ao cuidar de alguém. Aí sim, não é por causa dele, tá? Sim, Tá? É sempre um conflito interno seu, tá? Não, eu costumo dizer o seguinte: ninguém nessa vida é rejeitado, tá? Ninguém rejeita ninguém, porque ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, certo? A pessoa se sente rejeitada, né? Então, sim. rejeição, por exemplo, é uma coisa interna. Então, ninguém pode falar assim, que time você torce, Cacá? Eu sou. Que time você torce? Antigamente era flamenguista, né? Agora a gente não. Flamenguista? Não Pô, é. Mas é tudo. detesto você, cara. Não quero mais falar com você. Eu sou fluminense. Sim, Tô te rejeitando? sim. Tá Tô te rejeitando. rejeitando? Não. Não, eu tô percebendo. Eu vou É isso. perceber como uma Você. rejeição. É. Isso. É isso que eu quis dizer. Você Ah, vai entender, pô, o cara tá me rejeitando porque eu sou flamenguista? Não. Eu torço pro Fluminense, certo? E eu não gosto de flamenguista. Eu não sou obrigado a gostar de flamenguista. Minto, tá? Eu não sou nem fluminense nem flamenguista, tá, gente? Só para ah, deixar claro. ah, Mas a pessoa que escuta isso, ela se sente rejeitada por ser flamenguista. E na sim, verdade eu não estou rejeitando, só estou dizendo que eu não quero papo, não quero estar falando que eu torço para outro time. Certo? sim, Então, normalmente a rejeição é interna. Então eu posso falar isso para você, por exemplo, se você falar isso para mim, falar assim, pô, Caio, você é fluminense, eu sou flamenguista, né? Tal, não quero mais papo com você. Eu falo, dane-se, sim, sim, problema sim, seu. Eu não sim. preciso me sentir rejeitada por isso, entendeu? Se Aham, você não gosta do Fluminense, seu problema é teu, não é meu, né? sim, sim, É por isso, é para deixar claro para essa pessoa que nunca tem a ver com o outro, tá? Sempre tem a ver com aquilo que a gente interpreta, com aquilo que a gente elabora, sim, né? Isso é muito importante, tá? E sim, sempre, no caso de câncer, tem que haver um trauma muito forte lá no passado, tá? sim, Esse trauma é que marca o início, digamos, a causa primeira, tá? De uma possibilidade de um tumor. Porque sim, eu posso muito bem, tá? Estar sobrecarregado, como você falou. Pode haver uma sobrecarga, tá? Mas se eu lidar com isso, se eu solucionar isso no decorrer da minha vida e for levando isso numa boa e tal, e até ter consciência disso, eu não vou ter um câncer. Não é porque eu tenho uma sobrecarga que eu vou ficar com câncer, tá? sim, Não é porque eu tive uma má experiência em cuidar de alguém, certo? Que eu vou ter também um tumor, não é isso. Você precisa sim, ter um trauma referente a isso. Sempre um trauma emocional muito forte, tá? É isso que nos fala o tumor, que essa pessoa teve um trauma muito forte e que não lembra realmente disso, tá? Não está na memória consciente dela. sim. Isso é bom ficar bem claro, porque isso aí tudo funciona lá. Sim. E isso entra na questão nossa que a gente fala de saúde psicossomática, né? De como lidar com os traumas, como lidar com essas vivências, né? Isso. Você pode viver, a Nelly está dizendo aqui que ficou bem claro para ela, entendeu direitinho. Tá legal. A outra pergunta eu não sei, eu não consegui pegar. Peraí, eu tô procurando aqui. É que eu não sou muito prático nesse negócio aqui. A gente costuma apertar o trem errado, desliga, né? Tem aqui. Deixa eu Ah, ver. tem um monte de elogio aqui pra tu. Caio, a PNL ajuda na cura de doenças? A Jaque Ribeiro está perguntando. O PNL. Fala aí, Caio. Eu diria que dificilmente, tá? Porque quando você faz uma afirmação, a PNL tem muito a ver com afirmações, tem muito a ver com programação neurolinguística, né? Neurolinguística, a própria o termo está falando. É pela fala, né? Por afirmações, ou é como se estivesse tentando programar, tá, os teus neurônios, certo? Então, algumas coisas funcionam maravilhosamente bem na PNL, tá? Eu acho que realmente funcionam.
Mas é muito difícil você... Fala. Provavelmente a parte mais superficial, né, Caio? Isso. Falou pouco, mas falou tudo. É. Eu ia demorar meia hora para explicar isso. Tem A parte inconsciente, não adianta você falar assim para... Tá? Não adianta eu falar assim para pro meu inconsciente aqui, tá? Eu sou igualzinho o Brad Pitt. Eu sou igualzinho ao Brad Pitt. Eu sou igualzinho ao Brad Pitt. Pode falar quando... Aliás, nem para você tá colando, né? Uhum. Para ninguém está colando isso agora. Porque na hora que eu me olho no espelho, certo? Lá dentro, eu sei que eu não sou. Tá? Na hora que eu me olho no espelho, eu percebo que eu não sou igual a ele. Eu estou dando um exemplo meio bobinho, tá? Sim. Mas é assim, não adianta eu falar, não, eu sou uma pessoa rica, né, por exemplo. Tá? Eu sou uma pessoa rica e tal. Para isso me atrair dinheiro, tá, legal. É melhor você falar assim, eu quero ser uma pessoa rica. Sim. Né? Neurolinguisticamente falando, tá? Do que eu sou. Porque lá no fundo... Isso, porque lá no fundo, a hora que você olha pro teu bolso, você vê que você ainda continua pobre. Então você não tá rico ainda. Então o inconsciente, ele não deixa você se enganar. Tá? Essa é uma função do inconsciente. Ele não deixa você se enganar, ele não deixa você sofrer. Então, às vezes, você vai ter realmente alguns sintomas, ou você vai, às vezes, ter alguns tipos de comportamento que nem você entende. Né? Quanta gente eu já não ouvi falar isso. Eu nem entendi por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu não fiz aquilo. Eu não sei por que eu agi dessa forma e tal. Muitas vezes é um comportamento automático do teu inconsciente para te proteger. Um comportamento tá? De alguma coisa. Talvez. O instintivo tem mais é mais profundo. Eu diria que o automático, né? O instintivo é mais instintivo mesmo, né? Algo que já vem desde lá de trás. Agora, o automático é mais aquele do inconsciente mesmo, tá? Que vai te proteger de uma série de coisas. Né? Essa é uma das grandes funções dele. Inclusive, Caio, esse lance de guardar, igual você estava falando mais no começo lá, isso talvez também tenha um pouco de instinto nisso, né? Porque o instinto evita que a gente caia na mesma armadilha, que a gente se exponha para o mesmo predador, né? Então, e como o pensamento da gente estimula também o instinto, eu trabalho com a ideia de que o pensamento é um sentido, funciona como um sentido. Então, a pessoa que sofreu o trauma, ela tem tendência a botar isso mais debaixo do tapete ainda para não sofrer de novo nessa questão. Boa. Igual a moça perguntou se é consciente ou inconsciente aquele negócio de colocar, né? De guardar. Então tem esse fator instintivo também, né? Sim, é que o que você chama de instintivo, na verdade, eu chamo muitas vezes de inconsciente. Sim. A ciência psíquica usa esse termo. Uma diferença. Porque é só para deixar claro para todo mundo, tá? É só uma questão de termo, né? Uma questão de linguagem, tá? Então, às vezes, o que o Kaká tá chamando de instintivo, eu chamo de inconsciente. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Ok? Só o termo que diferencia um pouco. Entendi. Tá? Em relação a isso, aquilo. Tem diferença do instinto, né, de sobrevivência? Eu diria assim, tem certos instintos que são realmente acionam mecanismos dentro de nós, tá? Que nós nem sabíamos que nós tínhamos. Nessa hora, você pode chamar de instinto. Por exemplo, uma mãe que vê, isso eu sempre dou esse exemplo, né, como instinto. Uma mãe que vê o filho debaixo de um carro, tá? E o carro tá pegando fogo. Ela instintivamente vai lá e levanta o carro. Sim. Um carro que pesa 500 quilos, 1 tonelada, ela consegue levantar, certo? E tira o filho de lá. Se queimando toda, se machucando toda e tal, mas consegue tirar. Isso foi instintivo. Por quê? Acionou adrenalina, acionou um monte de substância, tá? No corpo dela, para ela ser capaz de tirar o filho lá de baixo. E alguém em sã consciência, né? Entraria debaixo de um carro pegando fogo, né? E eu acreditaria que iria levantar um carro para tirar alguém de baixo? Alguém em sã consciência? Não. Então isso exatamente, vai lá. Então isso é instintivo, instinto materno, por exemplo, né? Quantas mães, isso eu acho que é muito instintivo também, né?
às vezes não fala assim, nossa, eu tô com um aperto no peito, aconteceu alguma coisa com meu filho. Certo? Sim. Aí vai lá, liga pro filho, aconteceu alguma coisa mesmo. Uhum. Isso tudo, tá? Ainda no meu ambiente, na minha linguagem, a nível inconsciente, tá? Inconsciente coletivo nesse caso, ainda é instintivo, na minha opinião, né? Instintivo e inconsciente, tá? Com essa ligação, com esse elo inconsciente que a mãe tem com o filho, por exemplo, que é um elo fortíssimo e que não acaba nunca, Sim. né? Sim. Entendi. Tem a nossa amiga Soraya aqui também, ela está perguntando se o furúnculo também é memória do corpo. Então, o furúnculo normalmente é algo, então, é uma mesma espécie de memória, tá? De algo que foi considerado sujo, antiético, amoral, contra a sua moral, alguma coisa ruim, tá? Com esse sentimento negativo. E é algo, então, que você tem... Melhor palavra, algo tóxico, tá? Para a tua estrutura psíquica e emocional. Algo que não te faz bem. E quando você sente, então, porque você não vai ter como não sentir, porque vem a memória, né? Você tem um estímulo externo qualquer, vem a memória, ligada a uma emoção, a um sentimento, que é esse sentimento negativo, de ser uma coisa suja, de ser uma coisa que você não queria, de ser uma coisa isso, aquilo. Tá? Então, a hora que vem essa memória, ela tem que sair ela tem que se dissipar de alguma forma. Ela tem que se manifestar de alguma forma. Tá? E às vezes, a maioria das vezes, isso é inconsciente, como a gente fala. Então ela se manifesta normalmente no físico. E nesse caso, através às vezes de um furúnculo. Acne no rosto, certo? Aparece muito em que idade? Adolescência, não é? Sim. Qual é a fase da vida que a gente mais se questiona? Que a gente mais se acha fora de lugar, que a gente mais se acha inútil, que a gente mais se acha, como eu diria, se questiona mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Onde eu sou? Eu sou inútil, não sirvo para nada. O que eu vou ser na vida? Entendeu? Então, todos esses pensamentos negativos acabam justamente se manifestando de alguma forma, porque é uma sobrecarga nessa fase, né, da adolescência. Esse tipo de pensamento que a gente tem na adolescência. De saber qual é o seu lugar, entendeu? De não encontrar o seu lugar, de ser muitas vezes se sentir rejeitado, muitas vezes se sentir inadequado, muitas vezes se sentir isso, muitas vezes se sentir aquilo. Todos esses pensamentos, uma hora tem que vazar para algum lugar. Certo? Rosto é a nossa identidade. São os papéis que a gente exerce na vida. Então, aonde vai manifestar esse tipo de pensamento? Principalmente no rosto, através do quê? De acne, furúnculo e etc. Ela até perguntou aqui, tem aqui uma pergunta que falou assim, quer ver? Qual o sentido do furúnculo na parte interna da coxa? Aparecer e reaparecer. Né? Quem está perguntando é a Savitri Soraya. Soraya tá? também é. Esse é o tipo de caso que a gente pode até dar uma significação geral, tá? Porém, lembre-se o caso do furúnculo daquela moça, né? Que houve uma ejaculação na nádega e justamente naquele local é onde manifestava o furúnculo, certo? Essa parte inteira da coxa pode ter alguma coisa, pelo amor de Deus, tá? Não é que alguém ejaculou na tua coxa, tá? Antes que pense isso. Mas pode ter sido alguma coisa que aconteceu realmente nesse nível. Alguém tocou na sua coxa, por exemplo, lá atrás, e você se sentiu abusada. Alguém que não era desejado, como o Kaká mesmo exemplificou. Às vezes uma invasão, né, da própria intimidade, do próprio físico, tá? Pode ter sido sentido nessa parte. Por outro lado, coxa, perna, sempre fala dos meus caminhos, né? Dos meus projetos de vida. Tá? Então eu posso sentir, por exemplo, que eu estou sendo... que alguém está fazendo, digamos que uma sacanagem comigo e não está me deixando... progredir. Seguir, não está deixando progredir. Essa sensação ruim, tá, de sacanagem, de algo antiético, de algo, por exemplo, que alguém está fazendo comigo que não deveria fazer, tá, que é ruim de alguma forma, pode se manifestar aí nessa coxa, tá? De uma maneira mais generalizada. Mas como eu falo para todo mundo, né, nada melhor do que um bom psicossomata, né, alguém que entenda disso e tal, uma terapia, que é para você poder esmiuçar isso, ir a fundo e qual o real que está acontecendo aí. E conectar com os eventos, né, Caio? Que é importante. Por favor. A pergunta que você faz lá no grupo, Kaká, é a melhor. É a melhor. Vou direto no ponto. A pergunta é, sabe quando iniciou o sintoma? Né?
Lembra quando foi? O que estava acontecendo? Perfeito. É a melhor pergunta de fazer. Uhum. Batata. Isso, essa pergunta norteia muito. Sim, sim. Da Verônica, ela tá querendo saber já questão de criança recém-nascida. Quando é, né, em criança recém-nascida? Então, quando é em criança recém-nascida, eu tenho uma má notícia para vocês. Uma péssima notícia, aliás. Todo mundo acreditava, né, que quando chegava perto daquele bebezinho, o bebezinho sorria para ele, né? Estava manifestando alegria por vê-lo. Sinto muito de dizer que isso não é verdadeiro. Ele só estava imitando o seu sorriso. Sim. Certo? Então é assim, quando você chega perto do bebezinho, todo sorrindo, ele fala, olha, tá sorrindo para mim, né, e tal. Não, ele está imitando você. Tá? Até na boca, até no gesto da boca. Tá? Ele vai sorrir para você porque ele está te imitando. De uma maneira bem mais profunda, tá? Os bebês acabam imitando realmente sintomas, né? Dificuldades, conflitos dos pais que cuidam, né? Das pessoas que cuidam, seja da mãe, seja do pai. Então é muito comum que o sintoma relacionado a uma criança, a um bebê, por exemplo, esteja ou da mãe, ou no pai, ou em quem cuida. Sim. Tá? E a pessoa acaba manifestando isso de várias formas. Não só verbalmente, mas às vezes em gestos, às vezes no cuidar, às vezes no alimentar, às vezes em como faz isso, em como faz aquilo, acaba passando para a criança aquele mesmo conflito. Tá? E a gente pode... Que nem, por exemplo, eu não sei se que nem, por exemplo, ser flamenguista. A gente diz também que a idade não muda o modo de funcionamento. O básico não. Mesmo um neném recém-nascido, o impacto emocional nele também se houver esse impacto, mesmo que ele não tenha ainda, teoricamente, consciência expressa, o impacto emocional vai afetar o órgão da mesma forma. Sim, pelo menos eu penso que nessa questão instintiva, né, afeta o filhote, o que afeta a mãe afeta o filhote, vamos dizer assim, né? Mais até a mãe mesmo. Até porque já vem do ventre com o mesmo sangue. Então, o impacto emocional na gestação, por exemplo, pode ocasionar ou na mãe ou no bebê, no feto, né? Até porque certos estados emocionais nossos, gente, contaminam. Certo? Sim. Você vê, às vezes você está num ambiente alegre, Hã? Mesmo sem ter contato. Que nem... Sim, o exemplo que eu ia dar era esse. Você está num ambiente que está todo mundo alegre, todo mundo feliz, né? Chega alguém com uma cara fechada, né? Triste, emburrado, com raiva, né? Aí todo mundo tá alegre, aí olha aquele único ser que não tá bem. Aí você pergunta, né? Desculpa, faz a cagada de perguntar, né? Sim. Você tá bem? Aí a pessoa, não, tô com raiva. Raiva do quê? Ah, eu tô com raiva do não sei o quê, tô com raiva de não sei o que lá, tô com raiva... Aí você vai ouvindo e você vai meio que se identificando com algumas coisas, né? Aquela tua alegria já foi embora, já não tá mais lá. Aí o outro tá escutando e tá escutando a mesma coisa e tá se identificando. Aí o outro também daqui a pouco se identifica também com a raiva do outro, o outro também daqui a pouco a alegria que tava ali foi-se embora. Sim. Né? Sim. Então contamina. Da mesma maneira, o que a mãe sente, ela passa para a criança de N formas. Existe outro lado. Vamos falar do lado bom, né? Às vezes o ambiente tá uma bosta. Sim. Chegou a pessoa dar uma certo? Chega alguém alegre, gargalhada e tal, e contamina todo mundo também. Sim. Certo? Então aí vai muito de vibração, vai muito do ambiente, vai muito de como a pessoa faz isso. Tá? E da mesma maneira, pai, mãe, quem cuida da criança, passa tudo para a criança. Seja materialmente falando, seja emocionalmente falando, seja energeticamente falando. Porque como você bem falou, nós somos energia, né? Sim. Depois da célula tem os átomos e assim por diante. Sim. O conceito de matéria já não existe mais, né?
Então, e essa energia, ela também tem polaridades, ela também tem vibrações, ela tem uma série de coisas. A raiva tem uma vibração X? Tem. Essa vibração é sentida... Às vezes você olha para uma pessoa e você fala, essa pessoa não tá legal, né? Então, você está sentindo meio que a vibração, mesmo que ela esteja sorrindo, mesmo que ela esteja aparentemente bem. Você sente, às vezes, esse tipo de coisa, né, nas pessoas. Quem tem um pouco mais de sensibilidade energética aí acaba sentindo isso nas pessoas, né? Então, lembre-se que nós somos energia. Isso é muito importante. Sim. Caio, para a gente terminar, já deu 1 hora já também, eu queria passar um último caso aqui, que foi a primeira participante do nosso grupo de apoio do WhatsApp. Logo que a gente inseriu, né, alguma dúvida, uma pergunta e tal, ela colocou assim: meu filho único foi morar em São Paulo e sei que é o melhor para ele, mas o emocional me denunciou. Estou há alguns dias com sangramento retal e cólica. Também apareci com um sebáceo no seio, que drenou espontaneamente. Tudo isso por querer reter meu filho comigo. Hoje tenho consciência disso. Ainda não consigo soltar e sofro com isso. Mas acho que a consciência de reconhecer já é o começo. Acho que tem umas coisas bastante ricas aqui, né? Nossa, mas isso aí só explica pro pessoal que nós não combinamos esse testemunho, não. Essa pergunta não, né? Porque ela tá falando, ela fala exatamente aquilo que nós estamos falando, né? Pois é, ué. E, aliás, ainda bem que ela percebeu isso. Você vê, o cuidar do filho, certo? Que ela não pode mais, que ela tá se negando, né? Porque tem que dar asa, certo? Mas tá se negando de uma maneira um tanto quanto negativa, né? Sim, sim. Tá? Se negando não, ela tá inclusive impedida, né, de exercer. O instinto dela não quer deixar o filho sair do ninho, né? Isso, perfeito, perfeito. Então, justamente fala do reter, fala do guardar, né? Fala de tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, né? Até da sobrecarga, como você bem falou, né? Do querer, do querer, do querer. O que eu achei interessante aqui foi a questão do sangramento retal, né? Isso. Dessa situação de não querer realmente soltar, né? Então essa parte intestinal dela pode estar com aquela sobrecarga. É isso. Ou o que que você... Eu falo assim, então, toda vez que a gente fala de esfíncteres, certo? Sim. E quais são os nossos esfíncteres, né? O reto é um esfíncter, né? O canal urinário tem um esfíncter, certo? E a boca não deixa de ser um esfíncter, tá? Tem na boca do estômago também, né? Isso, tem na boca do estômago, tem vários. Sempre que eu tenho um sintoma em algum esfíncter, principalmente lá no retal e no urinário, tá? Nós estamos falando justamente do controle, do controlar. Né? A pessoa que faz questão do controle na vida, prestem bem atenção nisso, tá? A pessoa tem que fazer questão do controle. Se ela perde o controle, ou se ela deixa de exercer, ou é impedida de exercer esse controle, ela vai ter conflitos com isso. Sim, em algum... E vai manifestar onde? Nos esfíncteres, que é o que representa o nosso controle. Numa das válvulas, Isso. E no caso dela, principalmente, né? O deixar partir, né? O deixar seguir. Sim. Deixar ir. Perfeito. Rapaz, essa está no caminho certo para cura. Proveitoso, né, para todos nós. E show de bola. Aqui tem um Del que falou, acho que ele errou aqui, Tacão, deve ser Caio. Esse caso do reto, falta de azeite. Não é o nosso tema, né? Então, um azeite ajuda, mas não cura. Não é causa, né? É o Jodel. Vou te dar a palavra aí para você, em primeiro lugar, agradecer, né, a sua disponibilidade, eu acho que a gente conhece uns caras de coração grande no mundo, mas igual o seu, assim, você já está... Para com isso. Fique à vontade aí. Eu faço... Seus canais de contato aí.
Tá. Teu convite para mim foi o maior prazer, certo? Até por já conhecer também o teu trabalho um pouco, né? Já conhecer também a tua participação no grupo, tá? Foi o maior prazer mesmo. Para mim foi uma honra até ser chamado aqui para conversar contigo, tá? E eu queria muito agradecer a presença de todo mundo que tá aí, né? Que tá nos ouvindo e tal. Porque como eu falo sempre, uma live não é nada sem vocês, Sim. né? Sim. Então, as pessoas estão nos vendo que tomaram aí 1 hora do tempo dela. Tomaram não, né? Usaram 1 hora do tempo dela para estar aqui, para agregar alguma coisa na vida dela, para encher um pouco mais, né? Esse copo aí de conhecimento, para nós é também um presente ímpar. Sabe? Saber que tem gente... Pô, motiva a gente pra caramba, né? Até em fazer outras lives e continuar fazendo live e tudo mais. Sim. Então, agradecer mesmo a presença e a troca aqui foi muito boa. Muito obrigado, tá? De novo. Você quer deixar algum dos seus canais aí? Você coloca depois no comentário da live, né? Bom, para me achar não é difícil. É só procurar lá no grupo, né? Psicossomática o Corpo Fala. Você me encontra em quase todos os posts, né? Algum comentário meu. Pode me procurar lá em box e tal. No Instagram também eu tô lá, é @CaioCobra. Né? Aqui no meu mesmo Instagram, tem o Instagram. Pode me procurar também no Instagram, tá? Caso se interesse em fazer, por exemplo, terapia comigo aí e tal. E eu não sou tudo isso que o Kaká fala, tá, gente? Meu preço, pelo menos, não é tudo isso aí, tá? Porque eu descobri, Kaká, que tem gente que não me procurava porque achava que eu cobrava, assim, fortunas, entendeu? Para atender, né? E, na verdade, meu preço é totalmente acessível, tá, gente? Então, quer dizer, se alguém tinha esse receio, acabe com ele agora, pode me procurar lá e a gente sempre dá um jeito nisso. Uma coisa que a gente observa, cara, é que normalmente as pessoas, quando chegam a procurar uma terapia desse nível nosso, elas já estão desgastadas de... Boa. Né? Verdade. Tanto energeticamente, de procurar aqui, ali, exame disso, exame daquilo, e o custo muito alto dessas coisas, né? Então, quando chegam a procurar algo assim, até no grupo lá que a pessoa pergunta, o que é isso? Né? Ela já está num nível assim, de desgaste de sobrecarga também. Então, que as pessoas entendam que o nosso processo é tão... Como é que eu vou te falar? O custo-benefício é tão melhor, né? É realmente muito mais em conta e muito mais efetivo. Acredito. Até porque eu trabalho muito também com os transtornos psicoemocionais, né? E o trauma e o transtorno psicoemocional, ele está no meio caminho entre o trauma e a somatização. Você concorda comigo? Perfeito. Né? Que o estado ansioso... Não diria melhor. O estado de pânico, ele vai surgir em função desse trauma que foi colocado lá atrás, né? E o animal que nós somos, animal pensante, conectando o pensamento com esses traumas, vão entrar no estado ansioso, depressivo, pânico, e que vão forçar lá a somatização, né? Então, no final das contas, está tudo conectado e a gente está aí para ajudar o que for possível. Procure a gente. Procure a gente se quiser solucionar isso, né? Isso, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado a você, tá? Muito obrigado. Que estão com a gente. Obrigado aí. Mesmo pela oportunidade, viu, Kaká? Eu que agradeço. E talvez a gente faça Foi legal mesmo. Vamos marcar sim, ué. Tá? Falamos a mesma coisa com palavras diferentes, isso é ótimo. Isso, ótimo. Um raciocínio diferente, né? Com a mesma chegada. Sim. Isso. Tá bom, cara. Isso que é mais importa. Vamos descansar, né? Vamos encerrar por aqui para ir jantar. Tudo de bom para vocês. Um abraço, Kaká. Tá bom? De verdade. Abração.